Olá, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade aqui na discussão a respeito dos tópicos abordados na obra Trivium, na Miriam Joseph, né? O próximo tópico aqui relevante da obra diz respeito às relações das proposições. Quando abordamos esse assunto das relações entre as proposições, estamos falando basicamente de quatro maneiras pelas quais as proposições possam se relacionar entre si, ou ser relacionadas, né, entre si, por aqueles que estejam empregando a lógica. E essas maneiras, das estudadas pela obra Trivium, são basicamente quatro: a conjunção, a oposição, a inferência, que por sua vez é conhecida como dedução, e o silogismo. Eu vou tentar abordar cada uma delas e defini-las e explicá-las da maneira mais simples que eu puder, para que a gente em seguida possa passar para outras partes discutidas na obra da Miriam Joseph. Então, meus caros, dito de modo rudimentar, a conjunção é a mera junção de duas ou mais proposições. Isto é, quando você pega duas ou mais declarações e tenta expressá-las numa só frase, né? Você está lidando com um esforço, digamos assim, tanto intelectivo quanto expressivo, né? Que a lógica denomina como conjunção. A conjunção ela pode ser de dois tipos, né? Ela pode ser uma conjunção implícita ou explícita. A conjunção de tipo explícita se trata daquelas conjunções nas quais as proposições declaradas dentro da sua frase se encontram claras o suficiente ao ponto de você não ter que procurar em seu conteúdo subentendido qualquer outra proposição, que porventura esteja virtualmente contida nela. Bem, a Miriam Youssef nos dá aqui um exemplo bastante apropriado de conjunção explícita, né? Na frase: o telefone tocou e João o atendeu, né? Vocês podem perceber que o significado aqui, perdão, as duas proposições que se encontram nessa conjunção estão bem explícitas, né? Bem claras para você perceber. Por exemplo, o telefone tocou e João o atendeu. Ou seja, não temos que despender muito esforço para captar a quantidade de proposições que se encontram subentendidas, perdão, expressadas nessa conjunção. Agora, já se tratando da questão da conjunção de tipo implícita, já temos que fazer um esforço, né, igual nos capítulos anteriores, aqui que eu abordei no Trivium, para a gente poder encontrar subentendida virtualmente nas proposições outras, né, que porventura não estejam declaradas de forma mais clara e explícita pela pessoa que as emitiu. Como no caso do exemplo aqui que a Miriam Yosef nos dá. O grande lago banhado pelo sol é tranquilo, né? Vocês pararem para analisar essa proposição, vocês perceberão que perdão, essa conjunção, vocês perceberão que ela tem praticamente três proposições, né? E mais uma vez vou recomendar vocês utilizarem nesse caso aquela estratégia que eu havia adotado nos capítulos anteriores, né? De se tentar primeiro enquadrar as partes da proposição naqueles três elementos das quais toda proposição necessariamente se constitui, né? Ou seja, sujeito, cópula e predicado, né? E se vocês pararem para pensar, essa conjunção aqui, ela tem um sujeito que está sendo representado por várias palavras simultaneamente, né? Por exemplo, aqui, o grande lago banhado pelo sol, né? A cópula já é o verbo ser, né? No caso é, e o predicado é tranquilo. Porém, logo na parte do sujeito, a gente vê que o indivíduo que emitiu essa conjunção, que expressou essa conjunção, ele está atribuindo ao lago duas características, né? Que é duas declarações, por assim dizer. Está falando que o lago é grande e ao mesmo tempo é banhado pelo sol.
Ou seja, só na parte do sujeito já tem duas proposições subentendidas, né? E a terceira e última, obviamente, foi o ato de atribuir a esse grande lago banhado pelo sol o atributo de se ser tranquilo, aí totalizando a soma de três proposições. No parágrafo seguinte da obra, ela aborda também uma outra questão muito importante a respeito da conjunção, que são os dois tipos de outros dois tipos de conjunção que podemos encontrar e podemos elaborar, é claro. A conjunção de tipo não elaborada, simples, né? E a conjunção material. A conjunção simples ou não elaborada é praticamente uma conjunção que tenta misturar, numa só frase, proposições que não possuem necessariamente relações no campo do pensamento. Ela nos dá aqui como exemplo a frase, né? As cerejeiras estão em flor e muitos estudantes estão matriculados em faculdades e universidades. E já no que diz respeito à conjunção de tipo material, ela já cinge declarações que, ao contrário da não elaborada ou simples, possuem de fato relações, né, lógicas, tanto lógicas quanto ontológicas no caso, né? Ou seja, tal como as coisas se encontram tanto no campo do pensamento quanto no campo da estrutura da realidade, da experiência. Por exemplo, conjunções que unem as partes com um todo, que dizem respeito ao lugar, dizem respeito ao tempo, à causa, ao efeito, a uma comparação entre uma coisa com outra, ao contraste entre uma coisa com outra, né? Ou qualquer um dos tópicos anteriormente referenciados. E em seguida, Miriam Yosef nos dá uma ilustração de uma conjunção de tipo material que expressa uma relação temporal, né? Especialmente pelo emprego de expressões como enquanto, antes, depois, então e etc. Aí o exemplo de conjunção que ela nos dá aqui é a frase a criança adormeceu depois, né? Presta atenção na palavra depois de sua mãe lhe ter dado o remédio. Para vocês verem aqui que essa conjunção aqui está unindo duas proposições, né? A primeira, a criança adormeceu, junto com a outra proposição, de sua mãe lhe ter dado o remédio, né? E juntando as duas através da palavra depois, né? O que expressa, por sua vez, uma relação temporal, pois uma coisa se deu antes da outra, né? Ou depois da outra. Um outro exemplo que ela nos dá aqui: os visitantes foram embora antes de o telegrama ter sido entregue. Para vocês verem que aqui tem duas proposições, né? Os visitantes foram embora de o telegrama ter sido entregue, né? E cingidas pela palavra antes, né? Outro exemplo que ela nos dá aqui é a questão da relação causal, né? Que geralmente é expressa dentro das conjunções por palavras como porque, pois, uma vez que, consequentemente, logo, portanto, e etc. E ela nos dá aqui mais um exemplo, né? Ela levava um guarda-chuva porque as nuvens escuras ameaçavam chuva. E para vocês verem mais uma vez aqui, ela está unindo a proposição, essa conjunção está unindo a proposição ela levava um guarda-chuva e as nuvens escuras ameaçavam chuva, com a palavra porque, cingindo as duas. E por fim aqui ela nos dá outro exemplo aqui, né, de conjunção. Conjunção que expressa a relação causal, óbvio. O pai morreu, consequentemente a mãe está criando os filhos sozinha.
Nessa conjunção aqui, vocês veem que que ela está cingindo duas proposições. A primeira, o pai morreu e a mãe está criando os filhos sozinha, que estão sendo cingidas simultaneamente pela expressão causal de consequentemente entre elas, né? Pois é, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Aguardem os próximos, que em breve eu estarei gravando e editando para ajudar vocês, tá? Um abraço aí a todos.